Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Lícia Biotech. Esse é mais um episódio do podcast Laudo Sem Erro. É um podcast, um bate-papo para inspirar e tornar biomédicos profissionais de excelência. Eu me chamo Erlon. E eu sou a professora Alicia, e o tema do nosso episódio 2 é o que seria do mundo sem biomédicos? Esse episódio 2 é um especial, uma homenagem ao Dia do Biomédico. A minha intenção aqui é trazer vários dados, várias histórias de casos de como a biomedicina foi importante, mudou o dia a dia das pessoas, como ela é, não só foi, como ela é importante para as pessoas. Eu que sou biomédica apaixonada, tenho mais de 10 anos aí de formação em biomedicina. Já trabalhei com análises clínicas, já trabalhei com pesquisa científica e vou trazer várias informações, vários dados, vários casos aí para inspirar biomédicos. Então, eu já peço que você que está assistindo o nosso podcast, compartilha com a família que não sabe o que é biomedicina, sabe o que o biomédico faz, compartilha com quem já falou para você desistir de biomedicina. E se você estiver desmotivado também, escuta esse podcast, deixa seu like aí, deixa seu comentário que você achar do nosso vídeo. E aí, Erlon, por onde a gente começa? Eu acho interessantíssima a história do início da biomedicina, né? Como foi que ela começou? Eu acho que a gente tem que falar disso. Que ela começou em 1950, a ideia da biomedicina, né? Os É, médicos não queriam tratar de assuntos básicos durante a graduação, e aí teve teve um docente, né? Chamado Leal Prado. Leal Prado, né? Ele deu a ideia de criar uma disciplina, criar um curso de docência que preparasse profissionais para dar aulas dos cursos mais básicos, né? Exato. Bioquímica, alguns médicos não queriam tratar disso, né? Com certeza. E aí vem a biomedicina, ela tem essas várias habilitações, porque ela pega essas ciências básicas. Foi a ideia da biomedicina quando ela foi criada foi isso, foi se concentrar nessas áreas básicas, concentrar na pesquisa, na docência nessas áreas básicas. Com o passar dos anos, várias habilitações foram inseridas e a gente vai aproveitar para falar dessas habilitações. Porque quando a gente para pensar nos benefícios de ser biomédico, como o biomédico é importante no dia a dia, a gente tem que ver todas as áreas de habilitações. E aí a gente vê como a biomedicina impacta em diferentes áreas. Então a gente tem desde a estética, análises clínicas, a docência e outras áreas que muitos biomédicos, até o próprio biomédico às vezes não conhece, acha que não é interessante, acha que não tem um impacto tão grande ali para a saúde, mas a gente vai listar todas elas, né, Erlon? Isso, e são muitas áreas, tá? Muitas mesmo. Desde a acupuntura. Eu já fiz acupuntura, um tratamento de acupuntura quando eu estava com gastrite nervosa, Sim. e eu não fazia ideia de que era um profissional biomédico que realizava esse trabalho, né? Sim, pode ser um Inclusive, biomédico, pode ser um fisioterapeuta, tem alguns profissionais, mas como você citou, a acupuntura tem um impacto muito importante na saúde do paciente para tratar gastrite. Eu já fiz também acupuntura quando tive dor de coluna. Então não é só biomédico, mas tem outras áreas que fazem. Inclusive a acupuntura ela hoje ela é validada, é uma prática que é validada para a saúde. E a gente vê também que até o próprio Sistema Único de Saúde, o SUS, ele já trabalha com acupuntura. E isso como é que é foi a interessante. acupuntura para você, você gostou? Olha, eu achava que seria mais prazeroso. Quando eu via, né, na TV, aquelas agulhinhas, eu achava que seria legal. Mas, por exemplo, no meu tratamento, teve um momento que a agulha tinha que ficar aqui na testa, Ah, tá? sei. Então, é bem desagradável, uma agulha na testa. Nossa. É, Não, eu não sei da onde tu tirou que seria agradável agulhas, mas enfim. é, E quando eu fiz acupuntura também, eu fiz com a biomédica que fez especialização em acupuntura. Lembrando, gente, assim, importante, quando a gente fala de habilitação, a gente tá olhando aqui, eu e o Erlon, pelo Conselho Federal de Biomedicina. Então, todas essas habilitações que a gente vai citar para vocês são habilitações que existem hoje que o profissional biomédico ele pode fazer. Para conseguir essa habilitação, você tem que fazer especialização, por exemplo, em acupuntura, tem que fazer um estágio prático, tá, sabe, de tipo de tantas horas em acupuntura, vai depender de cada uma das áreas. Aí você faz uma prova prática que o próprio conselho organiza essa prova, geralmente no Congresso Federal de Biomedicina tem essas provas. Aí é que você consegue a habilitação para trabalhar com acupuntura. Então tem um caminho ali a ser seguido de estudo, de dedicação, de estágio, mas dá certo. E aí você pode fazer acupuntura assim como eu e o Erlon já fizemos acupuntura, atender pacientes. Eu nunca atendi, nunca fiz acupuntura em outra pessoa. Eu já fui como paciente quando eu tive problema na coluna e valeu muito a pena, gostei muito. para mim também. Queria dizer isso, que apesar de ter sido um pouco desagradável, mas surtiu super efeito, tá? A acupuntura em mim.
Fora a acupuntura, tem também análise ambiental, que eu acho que se eu fizesse biomedicina seria a área que eu ia querer trabalhar. Por quê? Porque surgiu uma informação em determinada época aí, não lembro bem o ano, em que a água disponibilizada no sistema De De abastecimento? abastecimento de Teresina, Aham. ela era imprópria para animais beberem. Então, quando surgiu essa informação, eu fiquei pensando, e agora? Se é imprópria para animais beberem, eu devo ou não lavar meu alface com essa água? Então, se eu cursasse Sim. biomedicina, eu ia querer trabalhar com análise ambiental, porque eu ia ficar o tempo todo querendo testar a água que está lá no sistema de abastecimento, ou sei lá, de uma lagoa. Eu sou muito curioso com isso, sabe? Será É. a qualidade dessa água? Como é Não, que tá o nível? é curioso você falar isso, porque é uma das áreas de atuação que os biomédicos menos querem. Então, assim, para falar de verdade, para quem não sabe, eu trabalhava formando biomédicos. E foram mais de. Quando foi que a gente contou? Foi 16 turmas de biomedicina, então foi mais de 900 16. alunos. E desses alunos que eu formei, eu só tive um aluno que trabalha com análise ambiental. A maioria acaba optando por outras áreas, que a gente vai citar. Eu tenho um aluno que trabalha com acupuntura, mas com análise ambiental tem um único aluno que trabalha. Então, é uma área que, e pelo que eu vejo já em outras universidades, é uma área que muitos biomédicos não têm muito interesse. É uma pena. Agora, eu tô me lembrando que também tem outro aluno que trabalha na indústria de água, ele faz análise de água mineral. O Ricardo trabalha em meio ambiente no Piauí e o João Marcos, ou era o José Marcos, que trabalhava com análise de água de uma empresa. Mas enfim, Interessante. essa é uma área muito boa também, e a gente sabe que a parte de análise ambiental, esse viés ambiental e sustentabilidade está em alta hoje em dia. E como você falou, nesse caso seria fazer igual a gente faz análise de laboratório, eu já trabalhei com isso. Curioso também, minha especialização tem parte em análise ambiental, era docência no ensino superior, com ênfase em análise ambiental. Foi a minha especialização, eu tinha esquecido da minha especialização, viu só? Hum. É, mas eu já dei aula dessa parte de análises ambientais. O que que a gente fazia? A gente coletava água e ia avaliar. Se você faz a coleta de água da torneira, tem parâmetros específicos, por exemplo, para saber se ela está própria para o consumo. Agora, se você faz água da lagoa, água do rio, é outro tipo de análise, é outro tipo, são outros parâmetros, porque aí na água do rio vai ter que ter, inclusive até germes para os peixinhos sobreviverem. Então a gente vê os parâmetros são diferentes. Mas você pode avaliar, por exemplo, não pode ser tóxica a água do meio ambiente, a água ali do rio, da lagoa. Então, o biomédico faz essas análises. E não só de água. A gente já fez questão de poluição sonora, a gente já fez análise de solo. Então, por exemplo, o solo que é utilizado para fazer esportes, né? Areia, aqueles esportes de areia. Hoje está muito em alta beach tênis, né? E aí a gente fez análise dos solos e a gente encontrava vários ovos de helmintos, vários bichinhos assim interessantes. Então, é uma área que eu já trabalhei com fazendo pesquisa, assim, porque eu trabalhava, participava do estágio em análise ambiental também, participei por um tempo, então eu cheguei a fazer projetos de pesquisa nessa área. Mas de efetivamente trabalhar só com isso, nunca trabalhei, mas é uma área belíssima e gera um impacto muito importante para as Muito pessoas. importante para a sociedade, demais. Tu Exato. falou do teu ex-aluno aí, Ah, ex-aluno, né, que sim. trabalhava com análise de água. Pô, se não tiver esse cara para fazer isso. Exato. E as pessoas têm várias doenças de vinculação hídrica. O problema que a gente tem no Brasil é a questão da falta de saneamento. Então, fazer o controle, medidas de biossegurança, medidas para ter uma água mais segura, faz muita diferença. E não só água. Falei que a gente tem solo, areia, né? Fazer análise de poluição sonora, do ar, né? Medida de carbono, dióxido de carbono no ar. Também já vi projetos de pesquisa nessa área. Então, assim, é uma área belíssima e faz parte da atuação do biomédico. Agora, saber por que Isso. eles não querem, eu não sei, mas eles acham um pouco chato essa área. É, Além dela, tem uma muito interessante também que realiza análise de alimentos, né, que é análises exato, bromatológicas. exato. Quem conhece o Doutor Bactéria, né? Você já ouviu Sim, falar do Doutor Bactéria? Então, o Doutor sim. Bactéria, Doutor Roberto Figueiredo, ele é biomédico e ele conta que eu assisti uma palestra dele, ainda estava na faculdade, faz muito tempo isso, e aí ele conta porque ele escolheu bromatologia, que é a área dele. Então, ele conta que estava na faculdade e o professor perguntou quem quer análises clínicas? Foi perguntando as habilitações. E aí todo mundo da turma, tipo, 80% levantou a mão. Quem quer docência? Aí 50% levantou a mão. Tô chutando aqui, mas várias pessoas levantaram a mão.
E aí alguém perguntou, quem quer análise bromatológica? Fazer. Aí o doutor Roberto Figueiredo, ele disse que ninguém levantou a mão, ele falou, pronto, essa área que eu quero. Então ele escolheu a área que não tinha demanda, que não tinha uma grande quantidade de concorrência, né? Concorrentes eram pouco. E realmente é uma área que trabalha pouco, no sentido de que trabalha poucas horas, não. Dá muito trabalho, mas assim, uma área que é bem menos procurada. Mas tem, eu já vi biomédicos trabalhando. Por exemplo, eu me lembro de um ex-aluno meu que trabalhava fazendo numa empresa, numa indústria que trabalhava com polpa de caju, sabe? Polpa de fruta, polpa de acerola. E aí eles coletavam amostras para fazer o cultivo e saber se tinha bactéria ali, se estava contaminado essas polpas. Então é uma das áreas interessantes. E aí tinha que fazer o controle de qualidade dessas polpas e é isso quem faz. A gente faz uma cultura para ver o crescimento das colônias, saber quais são as colônias que estão crescendo. E aí essa parte faz parte da análise bromatológica. Outras coisas também, determinar o pH de um alimento antes de vender, tem pH que tem que ser controlado. Aí também vai depender, Erlon, do tipo de indústria, né? Então, do tipo de alimento, sei lá, sushi, vai ter um rigor ali diferente de outras indústrias, mas na indústria alimentícia sempre tem esse controle e tem também as legislações. Então, você tem que verificar se o alimento que você produziu está seguindo aquela legislação. É bem interessante essa área bromatológica, tá? E eu me lembro também, a gente fez um projeto de pesquisa de uns alunos, e é curioso isso. A gente fez o crescimento se tinha parasitas naquelas verdura, fruta, sabe? Tipo cheiro verde, alface, essas coisas que a gente come cru. E você até falou da questão da Do alface, né? alface, né? Então, e aí a gente encontrou muito ovo, larva viva, assim, de vários protozoários. A gente fazia o método, que era o método de Hoffman modificado, processava ali e observava no microscópio, a gente via várias estruturas. E a gente pensa assim, não, mas no mercado que é mais caro, a gente pesquisava em vários supermercados, em qualquer mercado Eu acho que tinha. no supermercado, eu acho que tá mais propício ainda você ver isso, né? Porque eu acho que eles lidam com produto em grande quantidade, não tem Sim, como eles darem uma atenção e um cuidado para tudo, né? é. A gente prefere fazer nossas compras numa feirinha orgânica, né? É, Que aí é bem faz um mais. tempo que a gente só consome É, orgânico, a gente tá com mais de 1 ano e meio que a gente só consome orgânico. Mas ainda assim, aí fica a dica da biomédica, não sou bromatologia, não trabalho com bromatologia, mas você coloca lá um recipiente com água, então 1 litro de água para 2 colheres de água sanitária. Água sanitária você compra no supermercado mesmo. E aí você deixa de molho ali por aproximadamente 15 minutos. E depois você lava, tira o excesso de água sanitária. Então você vai ter mesmo a água suja da torneira, tá, Erlan? Você falou da questão, e se eu usar água suja para lavar alface. A água sanitária é nessa diluição, tá? É 1 litro para 1 colher de sopa. Deixa ela por 15 minutos, aí você vai ter uma verdurinha limpa e pode comer, que não vai ter problema não. eu acho que quando veio a pandemia, muita gente aprendeu a fazer isso, né? Muita É, gente estava limpando alimentos com água sim. sanitária e Só que tudo. tem gente que peca pelo excesso também. Por exemplo, tem gente que lava carne, né? Que até esses dias eu vi o doutor Roberto Figueiredo, o doutor Bactéria, falando. Então tem gente que lava o frango, lava carne, não tem necessidade. Tem gente que lava com vinagre, né? E não tem necessidade de lavar com vinagre. Lavar com vinagre você vai deixar a comida azeda, mas não vai deixar a bactéria, não vai matar a bactéria. Vai deixar a bactéria azedinha. Lavar Só com vai dar um limão, vai temperinho dar um pra temperinho, não vai bactéria. matar a bactéria, tem que ser água sanitária. E nessa consideração também, não vai usar, já que é água sanitária, eu vou usar muito, que aí também vai intoxicar. Então, nessa consideração. E eu falo desse processo, gente, porque na época a gente fez uma pesquisa lá no laboratório e a gente usou esse método de lavagem e outros e comparou. E foi que a gente viu que mais tinha morte dos vermezinhos lá, era fazendo desse jeitinho que eu falei pra vocês. Olha como é importante a biomedicina. Olha como a gente Demais. traz para nossa alimentação no dia a dia. Então, se eu pego e faço essa divulgação científica, que é isso que a gente está fazendo. Pego eu fiz uma pesquisa, eu defini um método que é ideal para você limpar sua alface, eu divulgo isso, trago essa informação, diminui muito a chance das pessoas ficarem pegando ali doenças parasitárias. E o que falta para as pessoas às vezes é só essa informação, né? Só chegar essa informação para as Exato, pessoas. Né? com certeza. Além de análises bromatológicas, temos também a auditoria, banco de sangue, importantíssimo, né? Sim, a auditoria, essa parte trabalha mais. Eu conheço até uma auditora, a doutora Marcela, que trabalha com a gente, que é do 10 anos, também é professora do 10 anos em um. É, ela é auditora de qualidade. Então, você que é biomédico, é uma oportunidade excelente. Você faz o curso para se tornar auditor de qualidade.
Então, novamente, assim como a gente falou, tem que fazer especialização, você tem que fazer esse curso para ser auditor. Tem a norma PAL, que tem diferentes normas, que eu falo assim, gente, da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas ou a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Então, você faz esse curso, obtém um título de auditor e você vai trabalhar nos laboratórios avaliando como é que está a qualidade, fazendo essas auditorias. Então, é uma área muito boa, que você não trabalha só para um laboratório, você pode trabalhar para vários laboratórios e tá em que ascensão. E Você sobre o banco, empreende, né? Você vira um profissional autônomo, empreendedor. exato, vira um profissional autônomo, um empreendedor aí. A Marcela Tella tem uma empresa só para fazer essa parte de consultoria, ela faz consultoria também. Então, às vezes o laboratório quer ser acreditado, mas ele não sabe por onde começar, daí ele pode contratar um consultor, um auditor para fazer essa auditoria. Tem auditoria interna e tem auditoria externa, né? Aí na externa você contrata uma empresa. É até interessante a gente depois fazer um podcast só sobre isso e convidar a doutora Marcela. Fica para próxima. Doutora Marcela, ponha na lista aí, tá? Um podcast com a gente para você falar um pouquinho, porque falar um pouquinho sobre o processo de auditoria, Sim, porque é muito com interessante. certeza. E a gente precisa de pessoas com um nome igual ao seu no mercado para estar falando sobre isso. Banco de sangue, Lícia. Então, o biomédico pode, na rotina pré-transfusional, então você vai doar o sangue, tem que fazer um controle de qualidade daquelas amostras, fazer provas de sorologia, né, para identificar se tem alguma infecção naquela bolsa de sangue, e o biomédico tem que avaliar a qualidade dessa bolsa ali antes dela ser levada para o paciente. E o segundo ponto também é fazer a prova transfusional, avaliar se pode, quando o médico solicita uma bolsa de O positivo. Então, o biomédico é quem vai fazer o controle dessas bolsas. É uma parte que tem uma certa burocracia, né? Então, eu vejo muitos biomédicos que reclamam nas redes sociais que o médico fala, eu quero uma bolsa O positivo para agora. Pensa que é igual um fast food no McDonald's, um iFood, né? Ah, só que não é, tem que fazer um rigor para avaliar aquela bolsa e liberar. Então, toda vez que todo paciente que recebe uma bolsa de sangue hoje, tem que saber, é feito um controle rigoroso do sangue que você vai receber. E quem nunca, né? Várias Por pessoas nunca. favor, sejam rigorosos mesmo nesse. Exato. Então, isso é uma das responsabilidades, uma das habilitações, vamos dizer assim, do biomédico. Olha a importância do biomédico. Se eu não me estiver enganado, o último dado que eu vi foram 270 mil bolsas de sangue que foram transfusionadas no Brasil, tá? No último ano. Então, é muita. A importância da Muito biomedicina sangue. tá no dia a dia mesmo. Isso. Agora tem uma outra área que é bioinformática, né? Eu acho que ninguém começa biomedicina pensando em fazer bioinformática, não é? Criação de software. Sim, para trabalhar em laboratório. Então, nos sistemas laboratoriais hoje em dia, nos grandes laboratórios, nos pequenos, médios, todas essas áreas que a gente for falar, você vai ter que ter um sistema para você gerar um laudo. E é obrigatório que o laboratório ele mantenha esses registros gravados por até 5 anos. Então, o sistema laboratorial que você utiliza faz muita diferença. A gente tem sistema que avisa quando o reagente vai acabar. A gente tem sistema que, quando o equipamento faz análise, ele já automaticamente gera o laudo, ele é interfaceado. Isso não é sistema de outro mundo, não, é sistema que já está no dia a dia, na rotina. Hoje, os pacientes, eles querem um laudo no celular. Eles querem receber por mensagem, por e-mail, por WhatsApp, se eles puderem. Todo mundo usa o WhatsApp, ele quer receber a mensagem. Então, os sistemas, os softwares que ajudam a gente no dia a dia, na análises clínicas, no laboratório, na gestão, eles revolucionaram a medicina, se você parar para pensar. Você recebeu um resultado no celular, você consegue já mandar para o médico, coisa de novo mundo. E o próprio médico já pode abrir os exames, então você não tem nem que ir no laboratório buscar ali o resultado. Então, o biomédico pode trabalhar com isso. Eu conheço o biomédico que trabalha não no desenvolvimento, mas na instalação. Então, às vezes você compra um software, queria falar o nome para não fazer propaganda, né? A gente ainda não é patrocinado, mas você compra lá o software, saúde. E aí você vai instalar no seu computador, tem alguns controles que tem que ser feito ali para o programa ser instalado corretamente. Então, às vezes, um profissional que vai fazer a assessoria científica desse software, pode ser um biomédico. E aí ele faz essa programação toda. Então, é uma área para quem gosta de trabalhar com Com computador, para quem gosta de tecnologia, viajar informática. muito, porque às vezes você vai atender um laboratório lá no interior, um laboratório em outra região, você vai ter que se deslocar bastante. E também tem uma questão que a bioinformática não é só isso,
tá? A gente pensa nisso na bioinformática, mas ela trabalha muito para a parte de pesquisa de proteínas. É uma das áreas bem vistas da bioinformática. É, exatamente, núcleos de pesquisa também, né? É. É muito interessante. Existe também a biologia molecular. Exato, que ganhou destaque durante a pandemia, né? Porque antigamente, que a gente fala 2 anos atrás, então os testes de biologia molecular, eles eram solicitados, eles vinham crescendo, vinham, mas não era rotina. E hoje em dia a gente já tem mais rotina você ter essa solicitação de PCR para saber se o paciente está com Covid. Então, a RT-PCR é uma das técnicas de biologia molecular, onde a gente vai fazer o sequenciamento genômico ali. Já foi feito, a gente vai falar isso daqui a pouco. E aí você consegue identificar o vírus, no caso Covid, baseado no DNA, no RNA do vírus. Né? Na quantidade de RNA, você sabe como é que está a infecção no paciente. E não só isso, a gente consegue marcadores, por exemplo, de câncer. Vários marcadores hoje em dia são utilizados baseado na biologia molecular. E isso, eu acredito que vai virar rotina, vai virar dia a dia. A pandemia acelerou isso. A biologia molecular virou um exame que é feito no dia a dia. Na pesquisa forense já é feita. Então, você analisa o DNA para saber se é o pai, né? Ou para saber quem é o assassino. Você pode fazer baseado no DNA ali, já é utilizado. Então, por que não saber qual é a resistência daquela bactéria? Porque aquela bactéria é resistente a um antibiótico baseado no DNA dela, no RNA. Então, é o futuro. Biologia molecular é muito massa. Eu escolhi biomedicina para trabalhar com biologia molecular e genética. Foi. Foi, porque eu A falei questão no da episódio genética eu passado. sabia, né? É, porque a biologia molecular faz parte da genética. Uhum. Agora vamos dizer que não vai fazer parte, mas faz, assim, são correlatas. Só que acabei que não fiquei, não. Ó. Achei muito difícil. Conquistei outras paixões. Tá. Após a biologia molecular, tem aqui a biomedicina estética, né? Que tornou muitos biomédicos aí famosinhos na rede social, né? É, porque hoje em dia você precisa estar na rede social, né? Até acho que pode ser até uma área de atuação do biomédico daqui a pouco, divulgação científica. Divulgar tudo isso que a gente está falando aqui para as pessoas que às vezes não sabem que tem todas essas áreas. Eu gosto quando eu vejo aqui a biomedicina estética, que na descrição do CRBM tem assim, promove o bem-estar físico e estético. Foi aquilo que a gente falou no episódio passado, né? Que a gente falou que a Promove a estética. autoestima, né? Exato. Não é só sobre ficar um pouquinho mais bonita. Às vezes é questão de saúde mesmo. A pessoa bonita, ela se sentindo mais bonita, ela se sente melhor. Então, às vezes, ela recupera a autoestima. E é questão de saúde mesmo. Tem questões de acne que ela precisa de um acompanhamento. É uma condição ali que precisa ser tratada. Então, é recuperar o paciente. E a biomedicina estética tem crescido muito e tem contribuído, tem melhorado muito a autoestima de várias pessoas no dia a dia, né? Então, é a área que tem que já crescer bastante. Isso. Após a biomedicina estética, tem a bioquímica, que eu acho muito interessante a bioquímica. Por que você acha Ah, interessante não sei, eu vejo os assuntos lá das tuas aulas, eu de acho muito bioquímica? interessante É, bioquímica. bioquímica, porque assim, fica complicado aqui, ele separa a bioquímica, ele separa a hematologia, mas essas áreas, assim, podem fazer parte da análises clínicas, da patologia clínica, que é a área geral ali de atuação do biomédico. Então, tipo, todo curso de graduação você vai sair com habilitação em hematologia, em análises clínicas, ou patologia clínica. Pode ser as duas. Aí o que que acontece? Muitos já se formam com essa habilitação. Então, alguns cursos trazem já duas habilitações diferentes, mas essa é um geral. E a patologia clínica, ela vai englobar urinálise, parasitologia, bioquímica, imunologia, hematologia. Então, aqui a gente vê que elas estão separadas, que você pode ser especificar em uma única área. Você pode ter habilitação só em hematologia. E Uhum. aí é legal porque você se aprofundou mais naquela área. Ou você pode ficar na análises clínicas, que é esse que pega tudo isso, tá? Eu acho interessante ficar na patologia clínica, análises clínicas, porque eu gosto de estudar bioquímica e acabar estudando um pouco de hemato. Você vai liberar um laudo de imuno e aí você vê um pouco de hemato. Você vai liberar um laudo de uranálise e você vai ter um pouco de bioquímica também. Então, assim, elas sempre estão correlacionadas, essas áreas, mas, no geral, aqui ele vai separar. Ele que eu tô falando, gente, é o Conselho Federal de Biomedicina. Ele vai separar porque você pode especificar em uma única área para trabalhar, seja na pesquisa, seja na docência, seja na liberação realmente na análises clínicas. Certo. Citologia oncótica.
Nossa, virou no é uma área muito buscada por biomédicos, porque faz parte daquela pesquisa de células, citologia é o estudo de células. Então, cito vem de célula, e oncóticas são células oncológicas, células ali que estão relacionadas ao câncer. É uma pesquisa, por exemplo, a mulher faz os testes de prevenção, esses exames, e consegue rastrear, por exemplo, o câncer do colo do útero de uma forma muito, muito, muito mais específica. Então, a gente tinha dados que esse tipo de câncer matava, tinha uma altíssima incidência. E com o passar dos anos, conforme a gente vai tendo essa prevenção, esses dados têm diminuído, esses números de mortes. Então, a citologia oncótica, ela é uma área, não faz parte da análises clínicas, eu não sei por que nunca entrou na análises clínicas, né? Mas eu tive aula, por exemplo, de citologia na faculdade, só que eu não posso liberar laudo de citologia porque eu não tenho essa habilitação. Então, eu tenho que ter a especialização, fazer o estágio prático só nessa área, e aí eu posso ter essa habilitação. É uma habilitação que é muito buscada hoje, porque aí, além de ser analista clínico, você faz essa análise dessas outras lâminas de citologia. E não só isso, tá? Tem não só, por exemplo, a lâmina de prevenção, mas lâmina de líquido pleural, espermograma. Então, são pesquisas um pouco mais avançadas ali nessa área, mas que é muito interessante. Certo. Tem também a docência e a pesquisa, né? Então, às vezes a pessoa vai para biomedicina porque quer se tornar um Muitos, professor em biomedicina, quer fazer muitos. mestrado, doutorado. E se a gente lembrar, é a raiz da biomedicina. Exatamente, é a raiz da biomedicina. Surgiu para isso, né? Ela, quando ela foi criada em 1950, que ela só foi A ideia, né? realmente, a ideia, que ela só foi realmente, começou a partir de 66, a ideia era isso, era ter uma docência. Então, a gente tem docência em biofísica, virologia, fisiologia, histologia, essas áreas mais básicas, e realmente, muitos professores dessas ciências, assim, são biomédicos, que é essa área que a biomedicina você pode estudar, pesquisar e trabalhar anatomia e ser professor dessas áreas. Então, vai além dessa questão de só liberar exame, de fazer análise de laudo. Tem esse viés da docência que é grandioso, porque você trabalha na formação de médicos, de fisioterapeutas, de dentistas, de que mais? Todos os outros profissionais da área da saúde, o biomédico ele trabalha na formação desses profissionais, na formação básica desses profissionais. E o dominar o básico é essencial em qualquer área da saúde. Então, o biomédico tem um papel muito importante no pilar ali da formação de todas as áreas da saúde. O biomédico vai estar inserido. Isso. E é muito interessante quando você vê as pessoas falando que acham que a carreira da biomedicina não tem futuro. Ah, não, é uma carreira, uma atividade que está em baixa. Porque assim, é uma profissão tão nova, né? Tão recente, Então, 66, foi regulamentada a lei que criou a profissão, eu acho que em 1979. nossa, Então, muito assim, novo. é tão novinha para as pessoas estarem dizendo que já não tem futuro, né? Está sobrecarregado, tem Tá gente que diz que está sobrecarregado, sobrecarregado. tem Como gente assim? demais. Se o biomédico pode trabalhar na formação de todas as áreas da saúde, e todas as áreas da saúde têm crescido, medicina, odontologia, todo mundo tem buscado mais ainda. A gente nem chegou na metade da A lista gente chegou em longe aqui, agora. e assim, já são tantas áreas que o biomédico pode trabalhar, né? Isso Vamos passar prova. mais rápido? Vamos. Tá? A gente tem farmacologia, a gente tem fisiologia do esporte, que foi uma prática recente agora, gestão das tecnologias, genética, que a gente já falou um pouco, aí a gente entra na paixão de todo mundo, que é a hematologia, histotecnologia clínica, né? Histotecnologia, que é a confecção quando a gente estuda amostras de tecido biológico, de biópsia, fazer essa parte técnica para poder fazer a lâmina, fazer a leitura até da lâmina. Né? Imaginologia é uma área que tem crescido muito, então você pode trabalhar ali fazendo os sistemas de diagnóstico por imagem, né, TC, raio-x, vários exames. E aí o biomédico pode trabalhar, então tem a residência multidisciplinar que você pode fazer ou a residência específica em imaginologia. Então o biomédico pode fazer a residência assim como o médico, então nem todo biomédico acaba procurando isso, mas é uma área muito boa e fazer ou a especialização e adquirir essa habilitação em imaginologia. Aí a gente tem imunologia, microbiologia dos alimentos. Essa aqui você até achou curioso ontem, que era monitoramento neurofisiológico transoperatório. Foi uma habilitação que entrou agora. Esse monitoramento é durante, aliás, cirurgias, Durante então a cirurgia. o biomédico pode fazer um monitoramento das atividades neurológicas durante uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia cerebral.
Então, ele faz a investigação ali para saber se tem, por meio do encefalograma, e investigar sob supervisão médica ali durante a cirurgia. Daí a gente tem a parasitologia, que é esse estudo de protozoários, de helmintos, que faz parte da patologia clínica, das análises clínicas. Muito Análises, interessante também. exames laboratoriais são responsáveis por 70% das decisões médicas. Então, os exames laboratoriais sustentam a maioria das decisões médicas. Uma internação de um paciente, ou uma alta, o uso de uma medicação, a suspensão de uma medicação. Todas essas decisões médicas são baseadas em exames laboratoriais. Todas não. 70% dessas decisões são baseadas em exames laboratoriais. Então, os exames laboratoriais são fundamentais para a saúde da população. Esse é um dos pilares fundamentais, como a biomedicina, que a gente consegue ilustrar como a biomedicina é importante. Exato. O que seria das decisões médicas sem os exames laboratoriais que os biomédicos liberam? E eu queria abrir um parêntese aqui. Para quem não sabe, a professora Alicia está ao vivo toda quarta-feira, às 20 horas, numa aula no YouTube e também no Instagram. E sempre que o tema é parasitologia, movimenta muito, né? O pessoal parece que gosta muito do tema parasitologia, a pessoa tem dúvida, não E, sei, movimenta e, muito. e confundem muito durante a graduação. Então, como a gente, no meu Instagram, nas minhas redes sociais, tem muito biomédico que já é formado, então acaba tendo muito biomédico que tem essa insegurança ali com relação à parasitologia, porque não aprendeu tudo na graduação. Aí quando vai para o mercado de trabalho, percebe que precisava aprender mais, aí eles sempre ficam na dúvida. Sempre que eu falo parasitologia, chove de dúvidas. Foi parasitologia que você viu que é optativa na Universidade Federal de Não, foi Pernambuco, né? urinálise. Ah, foi ureanálise, certo. Urinálise, que é uma área, não sei porquê, mas ela é optativa. E vários alunos relatam, nossa, por que que é optativa? Mas, enfim, faz parte aí. A gente tem aqui práticas integrativas complementares à saúde, que são os PICs, que o biomédico pode trabalhar na supervisão dessas unidades de atendimento à saúde. Então, dessas UBSs hoje em dia, UPA, desculpe que eu posso estar falando o nome errado, mas o biomédico pode trabalhar nessas supervisões, gerenciando as ações de saúde pública. E aí a gente tem radiologia. A Lorena, ela trabalha com radiologia, com doses para pacientes, calculando doses de radioterapia. Daí a gente tem reprodução humana. Tem uma aluna que trabalha com reprodução humana. Sempre foi o sonho dela trabalhar com reprodução humana. E aí ela recebeu uma oferta de estágio quando ela se formou. Olha só, ela era formada e ela recebeu um convite para estagiar. Daí ela foi estagiar nessa clínica de reprodução humana, trabalhando nos exames mais simples. E na reprodução humana tem que ser muito criterioso, tem que ter muito cuidado com a manipulação de amostras, com a limpeza, com ali que você vai pegar um óvulo, você vai botar um espermatozoide. Eu posso estar falando besteira, tá? Dentro do óvulo, elas usam um microscópio gigante e tem que ser muito delicado ali na manipulação. Então, ela passou muito tempo estagiando para ela poder conseguir a vaga. Hoje ela é embriologista, faz especialização em embriologia e já consegue fazer várias coisas ali. Então, no começo, ela tinha que fazer basicamente os exames de beta, fazer investigação de espermograma, mas ela começou com isso, como estagiária. Porque até que você possa ter essa habilitação, são várias horas de estágio que são exigidos. E eu acho interessante que para o casal que não consegue ter filho, né? E aí vai lá, faz o tratamento, Sim. consegue. Olha a importância que essa profissional teve na vida desse casal, né? Exatamente. Então, biomédico e embriologista gera vida. Então, a gente está falando que o biomédico ajuda a melhorar a qualidade de vida dos pacientes, salva vidas e gera vida. Então, o biomédico é importante. O que seria do mundo sem os biomédicos? O que seria? Quantos bebês não existiriam sem os biomédicos e embriologistas? Exatamente. Reprodução humana, você falou, sanitarista, saúde pública, Sim. toxicologia. Para certo? investigação criminal de toxicologia, de drogas, etc. Eu achei interessante que entrou agora no conselho, nas últimas resoluções, cosmetologia. E eu tenho uma ex-aluna que trabalha desenvolvendo cosméticos, realmente. Não sei se ela desenvolve, acho que ela já tem a receita, mas ela faz e ela consegue assinar como responsável técnico das pomadas, cremes, que são sem ser testado em animais, são de origem mais, né, vegana. E ela abriu uma loja e ela vende para o Brasil inteiro produtos cosméticos. É uma biomédica.
E a gente tem a biotecnologia, por exemplo, eu faço doutorado em biotecnologia. Então, a biotecnologia tem diferentes áreas, desde a indústria de fermentação, eu trabalho com desenvolvimento de técnicas de diagnóstico novas, o biomédico pode trabalhar com isso. Curioso que a maioria das empresas que querem profissionais para desenvolver testes de diagnóstico querem biomédicos, tá? Porque o biomédico entende essa viés diagnóstico, a gente faz o diagnóstico, a gente sabe como que é feito realmente o processo. E tem a fabricação, comercialização e prescrição de suplementos alimentares. Então, o biomédico pode trabalhar aí nesses suplementos alimentares também como responsável técnico. São essas as mais de 31 habilitações que a gente tem na biomedicina e dá para a gente ver o impacto que a biomedicina gera na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas. Então, hoje, se você está tomando uma água de qualidade na sua casa, provavelmente um biomédico fez análise daquela água. Se você foi até uma clínica e fez um exame laboratorial, provavelmente você está tendo um exame graças a um biomédico que liberou aquele laudo. Se você está usando um cosmético hoje, pode ter sido um biomédico que fez a pesquisa e desenvolvimento biotecnológico daquele produto, que fez a aplicação, a prova clínica, a pesquisa clínica daquele produto e que fez até a liberação, é responsável técnico daquele produto. Então, se você sai para dirigir e ver o ar respirável, pode ter sido um biomédico que fez a pesquisa da análise ambiental daquilo. Se você vai se consultar com um fisioterapeuta ou um dentista, vai no dentista, ele faz um tratamento de canal lá, uma restauração, então provavelmente aquele dentista, durante a graduação dele, teve algum biomédico que ensinou para ele o que era histologia, que ensinou para ele o que era bioquímica, e hoje ele pode tratar o seu dente. Veja vocês como a biomedicina está no dia a dia, todas as etapas da vida. Exato. E até você pegou uns dados aí de exames de pré-natal, não é isso? Para ilustrar, todos nós já fomos bebezinhos na barriga da nossa mãe um dia, e durante a gestação, no pré-natal, é solicitado vários exames. E eu estava contando quantos exames são feitos, exames laboratoriais e exames por imagem. Então, existe isso de que às vezes os exames de imagem são supervalorizados, parecem ser supervalorizados, as pessoas têm essa crença, e o exame de laboratorial acaba ficando, mas só para comparar. Então, um hemograma tem laboratório que cobra R$ 10 e uma ultrassom é 75. Tô dando um exemplo. Então, às vezes, o exame de imagem acaba sendo um preço mais caro, mais valorizado que o exame laboratorial. Só que não é. Então, por exemplo, não existe isso. Tem o mesmo grau de importância. Trazem informações diferentes para o diagnóstico, mas tem o mesmo grau de importância. Então, o que acontece? No pré-natal, são 14 exames laboratoriais que são solicitados para um exame de imagem, que é a ultrassonografia. Então, é solicitado trimestralmente hemograma, é solicitado VDRL, tipagem sanguínea, sumário de urina, cultura de urina. Tudo isso são 14, não vou listar todos. Mas são 14. Enquanto que um exame só que é solicitado para fazer a investigação. Você vê como E os a, exames e a laboratoriais são ultrassom importantes. é a mais falada, né? A única. As mulheres ficam ansiosas para fazer ultrassom. Eu falo isso às mulheres, mas eu ficava. Eu queria ter um aparelhinho para me fazer ultrassom Em em casa, casa. toda hora. Era, se desse para ver se estava tudo bem com o Antônio, que é o meu filho. Então, e a gente vê essa questão de exames laboratoriais, eu trouxe até um dado da Covid, né, que aconteceu. A gente teve quantos casos de Covid? 35 milhões? 35 milhões, aproximadamente, aí, de casos de Covid. E aí, 35 milhões de exames de RT e PCR que foi solicitado. Então, o biomédico teve um papel importantíssimo 35 milhões confirmados, né? confirmados, mas aí a gente Fora tem os os negativos. negativos. Se a gente colocar que para cada positivo, 2 eram negativos, 2 testes foram feitos e deram negativo, 2, porque essa proporção pode ser muito maior. Aí a gente tem mais de 90 milhões de exames que foram feitos só de Covid de 2 anos para cá. E tem casos que foram confirmados que depois o paciente tem que refazer o exame. Tem exame que o paciente, para ter alta, faz mais uma vez. Então a gente tem 90 milhões de exames aí liberados por biomédicos. Eu não E posso dizer aí, que todos foram por biomédicos, porque tem outras áreas que também trabalham com análises clínicas, né? A gente tem a biologia, a gente tem a farmácia, a bioquímica. e assim, o mundo, os biomédicos se mostraram preparados para receber essa demanda que o Covid trouxe, né? Foram Já pensou fundamentais se não existisse essa preparação, né? do Esse biomédico. profissional capacitado para receber essa alta demanda, né? Então, ainda bem que a gente tinha uma área que estudava toda essa parte de diagnóstico, que estuda biologia molecular, que estuda genética e que estava capacitada para trabalhar nessa linha de frente. Exatamente.
Eu passei por uma situação, né, da doença de Crohn em Uhum. 2016 e tive que repetir exames Sim, semanalmente. Às vezes eu acredito que às vezes 2 vezes por semana, que teve caso de um médico receber o meu exame sim, e pedir para eu voltar e fazer em um outro laboratório. sim. Então, eu dei muito trabalho para É. biomédico nesse período, viu. Não, e você falou de um dado importante, porque a gente pensa muito em diagnóstico de doença, mas existe o acompanhamento, existe o controle ao longo do tempo, né. Isso, Então, assim, existe um dado que fala que 50% das consultas, elas terminam com a solicitação médica já, né. Então, metade das consultas tem solicitação médica, 50%. E inclusive você falou sobre a repetição que você teve que fazer em outro laboratório. Então foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que provou que 28% dos exames são repetidos. Então, na Polônia, esse dado é ainda maior, na Holanda, 38% dos exames são repetidos. Então, são muitos exames que a gente faz não só para diagnosticar, mas para acompanhar e exames para repetir, para confirmar. Então, por mais que eu tenha o laudo, ainda assim o exame tem que ser repetido e confirmado. É isso. exato. Eu repito meus exames a cada 3 meses, né, e o meu médico, doutor Milson brasileiro, ele já me passa, requisições, acho que já Ctrl C, Ctrl V, porque existem quesitos ali que ele precisa realmente Sim, acompanhar a evolução, como no caso da calprotectina, né, é. que ele precisa ver realmente como que tá esse índice de inflamação do Não, intestino. e até para solicitar as medicações, né? A gente atendia muito paciente que tomava uma medicação específica e precisa fazer exames, uma batelada de exames assim, para poder conseguir tomar aquele medicamento. Então a gente vê a importância ali dos exames até nesse acompanhamento e controle. Inclusive, existe um dado que fala que 5% do orçamento em saúde é só para realização de exames laboratoriais. Então, o orçamento de um hospital grande, 5% do orçamento. Se a gente pensar em folha de pagamento de todas as do faxineiro, do cirurgião, toda a equipe que faz compras de medicamento, tudo isso, mas 5% é só para fazer exame laboratorial. Eu acho pouco até, sabe. Você acha? Eu É, também acho que a gente poderia crescer, mas para você, quando você pensa na magnitude de um hospital, pensa na energia elétrica que é gasto no hospital, é na água verdade. que é gasto, no oxigênio. Você trabalhou vendendo oxigênio, vendendo não, trabalhava numa empresa que Sim. fornecia oxigênio hospitalar, você sabe como é caro aquele negócio. E aí, pensa, quando você divide todo, pensa em todo o orçamento que é feito na rede de saúde, você pensar que 5% é só para exame, mostra como os exames são importantes. Lícia, a gente falou de muitas áreas aqui, e essa hora o biomédico que está ainda na graduação, né, o aluno de biomedicina, ele deve estar pensando, tá, mas qual área dá dinheiro? O pessoal já se preocupa muito com isso, né? É, E aí? dinheiro, pilar fundamental para escolher biomedicina, dinheiro. Então, eu gosto de falar assim, baseado em dados, em números. Então, eu pesquisei e vi a média salarial em vários hospitais, mas basicamente depende da carga horária de atuação. Então, eu vi valores que vinham de R$ 2.600 até valores em laboratório de análises clínicas, por exemplo, de R$ 4.600. Só que aí quando a gente compara com o auditor, ele pode cobrar muito mais caro para uma auditoria, porque a demanda por auditores é alta, todo laboratório precisa, porém os profissionais trabalhando em auditoria são poucos. Quando a gente pensa em estética, que aí tem essa questão empreendedora, se você trabalha na clínica de alguém, você recebe um valor. Se você tem a sua própria clínica, aí você já tem outra quantidade de dinheiro ali, outro Tem, lucro. tem bem mais trabalho também, É, né? e tem muito mais trabalho, mas a margem é maior. Então, assim, depende muito da área que você escolhe, depende muito do tempo que você está no mercado. Então, eu sou um exemplo disso. Eu comecei com um salário e, tipo, 5 anos depois eu tinha 4 vezes o mesmo salário. Então, o que que aconteceu ao longo desse tempo? Eu tive mais tempo de bancada, que eu fui trabalhando mais, eu fui conseguindo ter mais segurança, né, tendo mais informações e eu fui mudando, migrando de área. Quando a gente pensa na docência, então hoje em dia, para ser professor, se você tem mestrado, você recebe um salário, se você tem doutorado, você recebe outro salário. Então, aí vai depender também da formação do biomédico. Se você tem especialização, se você tem essa formação acadêmica, por exemplo, na docência, vai fazer diferença. E sobre análises clínicas também, depende do público para o privado. Então, tem concurso público para hospital, que é só 36 horas, para a prefeitura, e aí são só 36 horas, são plantões, aí o valor é um.
Mas tem outros hospitais que já vi salário de concurso para biomédico de R$ 10.000. Então, vai depender muito da área que você vai escolher e da carga horária que você vai trabalhar, do setor que você vai trabalhar, né? Tudo isso daí vai influenciar. Gente, não existe isso de concorrência, de não vou trabalhar em tal área. Porque assim, se você for um profissional bom, você vai ter sua vaga. Isso É, aí, você não existe. É igual concurso público. é Mas a uma pena. concorrência desse concurso é enorme. Tá, mas se você se dedicar a estudar bastante, você vai ter sua vaga. Entendeu? Sim. Você concorre com você mesmo, né? Tem uma coisa que muito biomédico fala assim, hashtag biomedicina por amor. Só que não é assim, a gente trabalha em biomedicina com amor, a gente faz o que a gente gosta com amor. Biomédico ama laboratório, microscópio, fazer essas coisas assim. Ou se você escolher estética, você não vai ter microscópio, você gosta de ver as pessoas ali transformadas. Mas a biomedicina com propósito. Então, eu acredito nisso, que a gente tem que pensar em trabalhar com amor, com propósito, entender sobre a questão da vida do paciente, entender tudo isso que a gente está falando, de como a biomedicina é importante. Como as pessoas hoje, elas se deslocam, elas têm saúde, graças a um biomédico que trabalha por isso, né? Só que a gente trabalha por dinheiro, a gente precisa de dinheiro. Então, a gente trabalha com amor, com propósito, sempre lembrando na vida, no impacto que a gente gera na vida dos nossos pacientes, das pessoas, não precisa nem ser seu paciente. Eu, por exemplo, eu gero impacto em pessoas que eu nem conheço, que nunca vão ouvir falar de mim. Porque quando eu ensino um aluno a ler uma lâmina, aquele aluno vai ler lâminas de milhares de pacientes, mas ele vai usar o que eu ensinei. Então, eu tenho impacto na vida daqueles pacientes, eu sempre penso nisso. Eu não ensino só para o meu paciente, eu não trabalho só com o paciente que eu atendo, mas com o paciente que os meus alunos atendem. Então, a gente tem um impacto muito grande. Mas a gente trabalha por dinheiro. E é por isso que a gente, às vezes, tem que abrir esse debate para falar sobre o salário do biomédico. Vocês entenderam? Então, os gerentes, os políticos aí, os que trabalham na gestão de saúde, vocês entenderam a importância da biomedicina? Tá, então vamos falar agora sobre o salário. Porque, assim, eu acho que as pessoas precisam perder a vergonha de falar de De dinheiro, falar. né? É, Quanto que ganha? Cara, pra que, tipo, nos Estados Unidos ninguém tem vergonha de dizer de quanto dizer que quanto ganha, né? ganha. É, No Brasil a gente tem muito isso. E assim, existem biomédicos famosíssimos aí na história, né? O trio de sim, biomédicos que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, né? sim. O Jeffrey Então, Hall, o Michael Burrash e o Michael Wong. Eles, três biomédicos que ganharam o Prêmio Nobel de Medicina. E muitos biomédicos não sabem isso. Isso aconteceu em 2017, quando eles estudaram o ciclo circadiano, né? Eles descobriram ali questões importantes sobre o controle do dia e da noite. Então, existem genes que expressam proteínas durante o dia e à noite essas proteínas são degradadas. Isso ajuda a entender melhor o sono, o fluxo metabólico, o fluxo de hormônios, o controle da nossa temperatura. Isso ajuda a entender muito, porque vários exames alteram ao longo do dia, né? Tem exame que tem valor, resultado de manhã e tem outro resultado à tarde, né? Isso muda muito. E aí eles conseguiram estudar isso e eles conquistaram. Então já teve biomédico que ganhou o Prêmio Nobel da Medicina, um trio de biomédicos da medicina, né? Prêmio Nobel da Medicina. Eu falei biomedicina? biomedicina. Três biomédicos que ganharam o Prêmio Nobel da Medicina. Você listou outros casos aí também, né? Sim. De biomédicos de sucesso. Qual que foi o outro? Tem o caso no Brasil da Jaqueline Góes de Jesus, que foi a brasileira, né, no Brasil. Que ela é biomédica, ela é pesquisadora, e ela fez o sequenciamento do genoma do coronavírus assim que ela chegou no Brasil, conseguiu fazer sequenciamento em tempo recorde, e ela é mulher, ela é biomédica, e na equipe tinha vários outros biomédicos, várias mulheres, ela liderava essa equipe. Então, isso facilitou muito, auxiliou muito no diagnóstico, no estudo epidemiológico do vírus, no estudo de desenvolvimento de vacinas do vírus aqui no Brasil. Então, assim, teve um impacto muito grande no combate à pandemia. E aí a biomedicina, uma biomédica, teve assim, gerou tanto, ajudou tanto na pandemia no Brasil inteiro. Então, mostra mais uma vez a Parabéns importância pra do ela, biomédico. viu? Acho É, que ela devia ganhar o prêmio aí de Mulher do Ano, né? Ela eu acho que ganhou? ela já ganhou vários Ganhou? prêmios, já. Mulher do Ano no Eu Brasil? não sei Porque ainda. geralmente esse prêmio aí vai pra uma galera que não Eu não sei, mas tá. eu sei que ela ganhou vários prêmios. É, Famosa, professora merecido, Jaqueline. super merecido. Sim. Existe também um caso aí de uma empresa que monitora a produtividade, né? E verificou que a maioria dos. ah,
A empresa se chama Thomson Reuters. Thomson Reuters. Ela monitora a produtividade mundial das áreas de ciência e inovação, né? E ela verificou o quê? Ela verificou em 11 anos, isso foi de 2005 a 2016, o número de pesquisas científicas que eram publicadas de alto valor, tá? Não é pesquisa pequena, não. As melhores pesquisas científicas que eram divulgadas na área de ciências e inovação. E o que perceberam? Que nesses 11 anos, 2 áreas eram as mais citadas. 2 áreas foram responsáveis por esse grande desenvolvimento científico e tecnológico no mundo. E dentre essas 2 áreas que eram mais citadas, era a biomedicina e a ciência de materiais, porque novos materiais realmente foram formados nos últimos anos, mas a biomedicina está entre as áreas mais citadas em pesquisas científicas no mundo todo. E compete com várias outras áreas. E por que isso acontece com a biomedicina? Eu acho que é porque na pesquisa, a biomedicina tem esse papel multidisciplinar. Então, a gente vê a biomedicina na pesquisa científica em vacinas, em fármacos, em novos métodos de diagnóstico, pesquisa epidemiológica, né? Então, a biomedicina trabalha nessa pesquisa que gera informações importantes, dados, que gera produtos tecnológicos importantíssimos para o nosso dia a dia. Então, realmente revoluciona a saúde. Então, biomedicina está entre as áreas mais importantes aí Se da você pesquisa. quiser fazer diferença no mundo, vá para a biomedicina, né? Porque realmente. Isso. Então, espero que nesse episódio a gente tenha conseguido captar todas as várias informações importantes. Você que já é biomédico, se inspirar, tá? Levantar o ombro e sentir orgulho de ser biomédico, orgulho do que você faz, do impacto que você gera nas pessoas. Eu não sei se os biomédicos têm noção do impacto que eles geram na vida das pessoas. Você que não é biomédico, que ainda está na graduação, se sentir inspirado, se sentir motivado a escolher uma área que faça seu coração cantar e trabalhar muito duro nessa área, estudar muito nessa área. E você que tá assistindo o podcast porque está na dúvida se escolhe biomedicina ou não. Então, tá vendo aqui como a biomedicina tem esse impacto todo, tem muita coisa aí para estudar, mas ela tem uma importância grande. Então, se você tem vontade de atuar, de realmente ajudar as pessoas, a biomedicina é uma área importantíssima. E você que tem um parente que é biomédico, você compartilha esse vídeo para esse parente ver você, a família que fala, por que você quer biomedicina? Você compartilha e fala, olha, veja aqui como a Compartilha biomedicina é importante. para convencer a família de que você está Com seguindo uma boa certeza. área, né? Então, esse foi o nosso episódio 2, Erlon. Muito bem, Lícia. Bom, pessoal, a gente vai estar lançando episódio novo toda segunda-feira ao meio-dia, tá? Espero que Exato. vocês acompanhem a gente, curtam, compartilhem. Se A gente inscreve aqui no precisa. canal, tá? E ative a notificação para na quarta-feira você receber o aviso quando eu entrar numa aula ao vivo, toda quarta-feira, que é um tema que vai ajudar ali biomédicos a liberarem qualquer laudo de análises clínicas de forma segura e sem erro. Que é um problema, às vezes, do biomédico ter aquela insegurança, aquele medo, e não quer liberar um laudo errado. A gente quer gerar um impacto positivo na vida das pessoas. Isso. A gente precisa dessa métrica, saber se você está curtindo, se você está compartilhando, se você está seguindo no nosso canal, para a gente poder saber qual caminho, né, Melhor. a gente vai seguir. Nos encontrem nas redes sociais também. Tô lá no Instagram, @LíciaBiotech. Me siga e me fala lá se você gostou do vídeo ou não. Tchau, tchau, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até a Grande próxima. abraço, viu? Tchau, tchau.